Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula completa aqui no meu canal. Eu me chamo Carla Mosena e se você chegou aqui pela primeira vez, muito prazer, seja muito bem-vindo. E a proposta da aula de hoje é uma reciclagem para a Páscoa. Eu vou fazer nessa latinha aqui de leite condensado. Eu vou mostrar para vocês aqui a lata de leite ninho, tá? É uma tampa com recorte a laser, para que você possa colocar os doces aqui dentro, tá? Então, olha, é toda pintada por dentro, por fora, por baixo. E fica muito bonitinho. Fica um presente legal, né? Tem outros modelinhos também, ó. Tem esse daqui com as orelhinhas. Uma graça, né? E esse aqui é o jardim do coelhinho, né? O jardim de cenouras. Também uma graça. Todos esses produtos vocês vão encontrar na empresa Art in Cortes by Márcia Leite. Sou parceira deles. Depois eu vou deixar aqui na descrição todo o material que eu utilizei e o link para que vocês também possam adquirir o produto. Então, para começar, eu vou explicar direitinho como é que eu cheguei nesse resultado, apesar que eu já tenho vários vídeos aqui no canal explicando como é que faz a preparação da peça. Mas eu vou explicar novamente aqui, você que chegou agora e não conhece ainda, então é bem simples, tá? Eu vou pegar a lata, vou retirar aquele papel, né, que fica aqui da propaganda, lavo bem com água e sabão, seco, passo álcool em gel nela ou álcool comum, tá? Para tirar toda a gordura, deixar ela bem limpinha. E aí nós temos dois tipos de primer que podemos usar, tá? No caso eu tenho dois tipos aqui que eu vou indicar para vocês e fica a gosto de cada um. Eu gosto muito desse daqui que é a base de água, que é da cor Fix. Esse aqui ele é da cor areia. Tá? E a cor Fix tem várias cores. Eu gosto muito dessa cor porque eu gosto de trabalhar com tons mais queimados, né? Devido ao estilo de pintura que eu faço. Então, esse produto aqui é excelente. Você vai dar a cobertura e ele vai segurar muito bem, tá? Então, é um primer, é a base de água, é o primer para metais da cor Fix. Ou, se você preferir, eu utilizo também, de vez em quando, o Color Gin, que é em spray. Esse aqui é automotivo, você vai encontrar em loja de materiais de tinta. Esse aqui é bom você fazer sempre em área externa, tá? Porque ele é forte. Se você tem alergia, alguma coisa, você use máscara porque ele é bem forte, tá? É um excelente produto. No máximo 2 demãos, você não vai ter problema nenhum, tá? Então, feito isso, depois que você passou o primer, que secou bonitinho, eu fiz um fundo pleno, tá? Na cor verde oliva, eu tô usando aqui um PVA, mas pode ser acrílico também. Então, isso aqui é um fundo pleno. Utilizei um pincel chato, macio, tá? Esse que eu estou utilizando é o Cássia 424, número 16. Hidrata o pincel e trabalha até formar o fundo pleno. Por dentro da lata, utilizei o mesmo pincel e a cor doce de abóbora, tá? Então, tá toda preparada a lata, bonitinha, a gente reserva. Nos apliques de MDF, aqui nessa parte do rabinho, patinhas e a tampa, eu utilizei um fundo cinza bem clarinho, tá? Então, é um fundo pleno cinza. E nos detalhes da patinha, eu utilizei a minha cor papaya, tá? Que é um cenoura também bem clarinho. Então, todo o fundo preparado, nós vamos começar a fazer a técnica. Eu vou ensinar a vocês pelinhos, tá? Como fazer os pelinhos do coelho de uma forma bem simples. Então, nós vamos fazer os pelinhos nessa parte da base e depois na lata nós vamos trabalhar com esponja. Então, nós vamos fazer um esponjado em degradê, tá bom? Então, para essa técnica aqui, nós vamos utilizar a base novamente, que é o cinza bem clarinho, e vamos utilizar um cinza médio.
nós vamos trabalhar 2 tons. Com o Pituá, o 301, número 6 da Cássia, eu vou dar uma hidratada, só para ele ficar um pouquinho mais mole. Vou pegar a tinta cinza, vou depositar por partes, tá? Uma quantidade generosa. É como se fosse um úmido sobre úmido. Tiro o excesso no pano, pego um pouco da cor do cinza médio e bato por cima com um pincel em pé, formando uma texturinha. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam enxergar melhor o que eu tô fazendo. Vamos lá. Então, vou fazer a outra parte. Vamos lá novamente com o cinza. Vai pegando a cor. Tira o excesso. Um pouco do cinza médio. E vai batendo para formar essa textura. Não deixe muito espaçado. Uma bolinha aqui, outra aqui, outra aqui, entendeu? Deixa todo mundo junto, mas de uma forma harmoniosa. Então, enquanto ele vai secando, nós vamos fazer as outras partes. Da mesma maneira. Bom, nessa etapa aqui agora eu preciso secar para ver se eu vou precisar fazer algum retoque, alguma iluminação, se eu preciso escurecer. Então agora é só quando a peça tá bem sequinha. Essa patinha aqui, ó, ficou um pouco mais escura. Então, depois que a peça estiver seca, eu venho novamente com a cor cinza claro e dou umas batidinhas por cima, porque aí ela já vai dando uma clareada, tá? É bem fácil, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais. Você vê que não usa muita tinta. Vai formando a imitação de pelinhos. Bem facinho, bem rapidinho de fazer. Ó. Não precisa exercer força, tá, gente? Porque se exercer muita força pro Pituá, ele, de vez de formar textura, ele começa a chapar. Então, é moderado. Então é isso aí, ó. Pronto. Agora ficou no ponto legal. É só secar pra gente entrar com a parte de sombreado. Bom, então agora que a peça tá sequinha, eu vou trabalhar a primeira sombra para dar volume nessas partes do pelinho do coelho. Então eu vou utilizar um pincel angular, esse aqui é o 16 da Cássia, número 427. Preciso hidratar esse pincel na água. Tirar o excesso no pano. Vou pegar a cor cinza, um cinza mais escuro. Trabalho bem aqui na paleta. Porque eu quero fazer um degradê suave, mas ao mesmo tempo largo. Então eu trabalho bastante aqui, para que a tinta entre bastante aqui na cerda do pincel. Vou fazer um lado do círculo primeiro. Ó, eu faço bem suave. Vou retocar aqui. Vou virar e vou fazer a outra extremidade.
Então, eu começo claro e vou aumentando a graduação aos poucos. Eu nunca faço a primeira sombra já muito escura. Eu vou fazendo aos poucos, porque aí eu vou controlando exatamente o tom que eu quero, tá? Então, aí precisa secar e aí a gente tem que repetir. Vou fazer mais uma vez. Pincel hidratado, peguei a tinta, trabalho bastante. Um lado do círculo, suavemente, vou virar. Ó, já apareceu, tá vendo? Eu vou trabalhando sempre aos poucos. O outro lado do círculo. E eu tenho a sombra larga. Então, essa é a primeira sombra larga, para dar esse volume bem arredondadinho. Agora nós vamos fazer as patinhas. Ó, meu pincel ainda tem água, então não preciso recarregá-lo. Vou fazer apenas um lado, porque eu quero deixar a pontinha da pata dele com luz. Então eu escolho o lado que eu quero, né? E o outro lado deixa para luz. Sempre prestando bastante atenção para deixar essa sombra bem larga. A mesma coisa acontece no rabinho. Um lado vai ser escuro, o outro lado vai ser a luz. Esse pincel da Cássia, ele carrega bastante água, então você consegue essa hidratação por mais tempo, tá? Um lado com sombra e a outra extremidade vai ser a luz. Então agora é só secar e se precisar repetir alguns lugares eu vou repetir, mas o processo é esse, tá? Comece sempre aos poucos. Bom, feito essa etapa, o que eu vou fazer agora? Eu vou queimar essa primeira sombra, porque eu quero deixar ele com aspecto mais envelhecido, para não ficar só nesse tom acinzentado. Então, para isso eu vou utilizar uma cor que é a cor ferro. Vou usar o mesmo pincel e nos mesmos locais. Tudo da mesma forma. Mas eu vou trabalhar essa cor mais suave porque ela é muito intensa. Então eu só quero queimar, não quero que perca a primeira sombra. Tá? Ela não pode ficar muito realçada. A intenção aqui é só queimar mesmo. Então trabalha bem, suavemente. Olha a diferença. Dá pra ver, né? Então é esse tom que eu vou deixar na minha peça. Vou virar. Ela vai ficar parece que fica meio amarelada. Por isso que eu trabalho ela com uma certa transparência. Justamente para que ela não faça com que a primeira cor desapareça, tá? Não é essa a intenção. Notem que é nos mesmos locais, sempre reservando um lado para a luz. Se a cor começar a ficar forte, é porque a água do pincel também já está acabando. Então é sempre bom, tempo em tempo, vem e recarrega. Trabalha bem, fica transparente. E suavemente passa a flutuação. Prontinho. Então essa parte do corpo do coelhinho, a primeira parte dele já está pronta. Agora nós vamos fazer os detalhezinhos da patinha, que é o detalhe interno. Deixa eu virar para cá. Eu vou utilizar uma cor aqui
que esse aqui é o meu canela. Um laranja muito bonito. Vou usar o mesmo pincel. Se você não tiver segurança, usar um pincel grande em peças pequenas, aí você trabalha com um angular menorzinho, tá? Aí no caso a minha sugestão seria o Cássia 427 número 12, que também dá perfeitamente. Eu já tô acostumada, então eu vou com o grande mesmo. Da mesma forma se trabalha na paleta. É uma cor muito intensa, então eu não posso trabalhar com ela com muita força. Eu vou deixá-la mais transparente para poder graduar essa tonalidade. Então tem que sempre ir aos poucos. Aqui no caso, menos é mais. De um lado, pego a tinta, deixa eu fazer aqui do outro lado. Eu preciso secar para poder fazer o outro lado, tá? Vou virar aqui para fazer o outro lado. Devagarzinho. Faltou água. Vou mostrar como é que conserta. Ó, com o pincel limpo, eu venho e puxo a tinta que tava ali. Mas isso tem que fazer enquanto ainda a tinta tá fresquinha, tá? Então, agora, tá vendo? Eu fiz os dois lados, ele deu uma pequena modificada na tonalidade. É uma sombra meio transparente, não é uma sombra ainda intensa, porque agora com essa mesma cor eu vou intensificar as pontas, tá? Essas duas pontas aqui da patinha dele. Eu vou secar de novo, que precisa bem sequinho, e vou mostrar como é que eu faço para realçar, utilizando a mesma cor. Então vamos lá. Vou pegar novamente aqui a cor. Vou trabalhar aqui, só que dessa vez eu não vou deixar ela tão transparente. Eu quero ela mais intensa. É proposital, tá? Venho aqui na pontinha. Faço esse arredondado. Tá? Deixa eu virar a peça. Vou fazer a mesma coisa na outra pontinha. E na outra pontinha. Só isso aqui. Claro que eu quero que fique mais intenso. Então é aquilo que eu sempre falo. Prefira fazer aos poucos, clarinho, e vai graduando, tá? Então o processo é sempre esse. Trabalha ele aos poucos, seca e repete quantas vezes você achar necessário, tá bom? Então, ó, tá aqui o resultado, já com duas demãos da sombra úmida. Nas pontinhas já ficou mais queimadinho, usando a mesma cor, tá? Então é esse o processo, graduando a tonalidade. Bom, agora nós vamos fazer o acabamento dos pelinhos. Nós vamos utilizar um patinha de vaca, esse aqui é da Cássia, é o 488 número 12, tá? Ele tem realmente esse formatinho de pata de vaca. E nós vamos trabalhar ele a seco, com a tinta sempre na ponta maior. Ele é chanfradinho também, tá? Na ponta maior. Então, nós vamos utilizar o cinza clarinho. Apenas isso. Nós vamos fazer só no rabinho e nas patinhas. Aqui na base não vai haver necessidade. Então, ó, com a ponta maior do pincel, eu pego um pouquinho da tinta, é bem pouquinha mesmo. Vou bater para que ela fique assim, ó, homogênea, tá vendo? Então, notem que ela tem um degradê já na cerda, é mais escuro na ponta e mais claro indo para trás. Nós vamos vir aqui, ó, nessa parte que eu deixei reservado a luz, e vamos depositar a tinta bem devagarzinho, realçando essa luz. Então, a princípio, nós vamos trabalhar primeiro com o cinza para depois usar o branco. A gente não vem com branco direto, tá? Ó,
devagarzinho, não precisa exercer força. E sempre bem pouquinha tinta. Você vai sentindo, conforme você vai batendo, a quantidade que você vai depositando. Ó, aqui na lateralzinha. Não é para vir até aqui ao meio, tá? Você acompanha o formato do próprio desenho aqui, né? Do MDF. Ele é arredondado, então você trabalha também arredondado. Ó, você bate lá na pontinha e vem trazendo para as laterais, ó. Tá? Por enquanto só isso aqui. Aqui no rabinho, deixa eu virar aqui. Nós vamos fazer esse lado de cá. Pontinha. E vem trazendo para dentro em degradê. Vou dar uma repetida aqui. Sempre o pincel bem em pé, não precisa exercer força, devagarzinho, você vai sentindo, tá? Solta um pelinho. Ó, degradê, para tirar aquele excesso que ficou aqui, porque a gente não pode invadir a sombra. Isso que eu falo em degradê. Começa escuro e vai diminuindo a intensidade. Apenas isso daqui. Agora nós vamos utilizar o branco em menor proporção, mas é para dar um realce. Então vou pegar aqui pouquinha tinta de branco, bato aqui para ele entrar na cerda, lá na pontinha, devagarzinho, eu vou realçar. Da mesma forma que eu comecei a primeira cor. Ó, aqui ainda tem um pouco. É para não entrar com branco direto, porque senão ele fica muito aceso. Então a gente também faz esse degradê de tons, tá? E aí ele começa a realçar, fica mais bonitinho. Garantir que aqui vai ficar bem branquinho. É só uma pontinha, tá? Não precisa fazer um caminho maior que eu fiz com a primeira cor. Então, para limpar o pincel, aqui eu tenho meu paninho úmido. Primeiramente, eu descarrego essa tinta em movimento circular aqui no pano úmido. Eu não vou com ele direto para a água, tá? Eu não faço isso com pincel nenhum. Eu primeiro sempre tiro toda a tinta do pincel com pano úmido, depois eu faço a lavagem correta. Tá? Então, ó, já tirei bastante, mas ele ainda tá sujo. Aqui no tanquinho, eu vou esfregar lá no fundo. Aquela parte serrilhada do tanquinho. Aí sim eu já tenho meu pincel bem lavadinho, tá? Como eu não usei ele com muita tinta, então não há necessidade de lavar com sabão, porque ele não tá, a tinta não chegou perto da virola, então não há necessidade. Fazendo essa limpeza imediata, você mantém a qualidade do seu pincel por muito tempo. Tá? Então tá aqui, ó, o pincel limpinho, só deixar ele secando para poder usar mais uma vez. Então tá, então essas partes aqui do coelhinho já estão prontas, é só envernizar, colar para depois a gente montar na lata. Então agora vamos partir para a decoração da lata. Vamos fazer o nosso degradê. Degradê com esponja. A esponja que eu vou utilizar, deixa eu pegar um papelzinho. Que assim fica mais fácil para
manusear. Então, como eu disse, né? Eu fiz aqui o fundo pleno com o meu verde oliva. Eu vou usar um tom mais escuro, que é o meu verde esmeralda. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pôr aqui, ó, fica mais fácil para vocês poderem visualizar. Vou pôr uma quantidade de tinta, não muita. Esponja, imitando esponja marinha, mas pode ser esponja marinha também. Essa aqui é uma esponja de banho que eu tenho, já é bem velhinha, mas ela imita a esponja marinha, tá? Eu vou molhar, tirar o excesso, não precisa tirar muito, mas também não pode estar pingando. Vou fazer uma bonequinha, né, uma trouxinha. Vou pegar a tinta, pouca, não é toda a tinta, vou arrastar um pouco. Vou girar e vou bater em pé, porque aqui eu já tô enxergando a textura que eu quero, tá? Vou segurar minha lata, vou fazer por partes, ó. Não precisa chegar até o fim. Um lado limpo, eu vou tirar o excesso, pra ele formar um degradê. Pego aqui mais uma vez. Esse processo agora é igual até o final, tá? Tiro o excesso, porque eu quero que a tinta abra. Então ela vai dando uma textura muito bonita. Ó, a esponja ela seca muito rápido, então é o mesmo processo de novo. Molha a esponja, tira o excesso, pega novamente a tinta, trabalha, vou fazer o que falta aqui, ó. Bate. Tiro o excesso. Ó, não tá dando pra ver porque eu ainda tenho que formar mais um degradê aqui, tá bom? Então eu vou secar para ir para a segunda etapa. Então, ó, depois de seca, aí começa a aparecer um pouquinho mais, tá? A primeira cor. Notem que aqui é mais escuro e eu fui amenizando para ficar mais claro. Aqui embaixo também eu bati para dar acabamento, também deixei clarinho. Só que agora eu vou vir com uma segunda cor, então eu escolhi um tom mais escuro. Eu peguei esse aqui da Decoarte, que é o Avocado, o DA052. Esse aqui é acrílico, tá? Vou pegar a esponja do mesmo jeito e vou trabalhar menos que a primeira cor. Aos poucos, sempre por partes, já vem amenizando para ela fundir uma cor na outra. Fica muito bonito assim, degradê. Um pedaço, sempre amenizando em seguida, para que a tinta abra, para ele fazer uma textura bem delicada. Apenas isso aqui. Então aí nessa etapa precisa secar, né, novamente, para a gente entrar com sombreado. Nós vamos fazer um sombreado na borda, nessa borda superior, para fazer o arremate, tá? Desse degrauzinho que tem aqui da lata. Então vou secar e já volto. Ó, a peça já tá seca. Vou trabalhar novamente com o meu angular número 16. Vou usar esse verde mais escuro. Então trabalha bem aqui, ó, no azulejo, porque eu preciso diminuir a intensidade dessa cor. Não posso trabalhar com ela muito intensa, porque senão ela vai ficar marcada. Então, eu vou sempre aos poucos, como eu venho sempre repetindo aqui. Deixa eu pegar um pedacinho. Ó, abaixo aqui desse degrau, você suavemente vem trazendo o sombreado. Retrocede sempre para não deixar a marquinha do pincel. Ó, vai pegando.
Não precisa exercer força. Ó, ele já parou. Precisa pegar água de novo. Procede e dá continuidade até tirar a emenda. Tá? É que ainda tá com água, ainda ele brilha, né? Então aí não dá pra ver direitinho, mas a hora que secar vocês vão perceber. Então agora nós vamos secar e envelhecer essa tonalidade. Agora eu vou fazer o envelhecimento com um tom de marrom. Esse meu marrom é meio acinzentado. Não chega a ser um marrom puxado para a família do chocolate, tá? Ele é mais acinzentado. Eu trabalho aqui da mesma forma para abrir bem a cor. E por cima daquele verde anterior, vamos queimar a tonalidade. Ele vai dar uma certa profundidade e vai deixar a peça mais charmosa. Então, aquele verde vai alterar um pouco, vai ficar mais bonito. Vou bater um pouco o mop aqui, só para tirar o excesso de água. Suavizar a cor. E esse é o resultado do envelhecimento. Então forma um degradê e você ainda consegue obter essa profundidade lá na bordinha da lata. Bom, agora a gente vai entrar nos acabamentos finais. Então, antes de você fazer a colagem, nós precisamos dar o acabamento em toda a volta aqui do corte a laser, porque suja, né, com a tinta de base. Aqui dentro também eu vou deixar bem escuro. Depois que estiver bem sequinho, aí sim você pode passar o verniz para fazer a montagem. Ou, se preferir, você pode fazer a montagem antes e passar verniz em spray. Tá? E fica a critério de cada um. Eu utilizo spray fosco ou o verniz acrílico fosco. Eu não trabalho com o verniz brilhante, tá? Então, ó, eu vou pôr a tinta aqui na paleta. Esse aqui é um soft black, um PVA. Vou pegar um pincel menor, esse aqui é um chato, número 12, esse é o 424 da Cássia, menorzinho. Vou hidratar. Opa. Sempre hidrate o pincel, nunca trabalho com ele a seco. Vou pegar a tinta e de dentro para fora eu vou fazer todo esse acabamento aqui na lateral. Sempre pouquinha tinta. Prestando atenção, ó, se começar a borrar lá de lá, já tira. Então, nós vamos fazer isso aqui em todos os recortes para dar esse acabamento bonito na peça, tá? Bom, agora nós vamos para o acabamento, tá? Depois de passar verniz, depois de ter feito toda a lateral, eu vou pegar um pincel de cerdas duras, esse aqui é o 715, número 14. Vou hidratar. Eu não trabalho com ele com a cerda seca. Vou pegar a cola branca. Vamos colar os elementos agora para finalizar nossa tampinha. Lembrando de colocar a parte clara para cima. Pressiona.
Eu pintei atrás porque vai aparecer, tá? As partes sobrepostas aqui. Esse aqui eu não pintei atrás, não há necessidade porque ele será colado. Eu já tô finalizando aqui a colagem. Aqui eu vou colocar uma gotinha também, uma cola instantânea, para ele fixar bem. Ele cola mais rápido. E assim fica finalizada a nossa tampinha. Que ainda não tá bem seco, tá? Vou colocar aqui só pra mostrar pra vocês como é que fica. A latinha fica um charme, né, gente? Bem simples de fazer, são técnicas rápidas. Você pode colocar dentro da latinha aqueles mini ovinhos, né? É um presente super bonitinho, um carinho aí, né, pra pessoa. E para adquirir esse produto, eu vou deixar aqui na descrição o meu link parceiro da empresa Art in Cortes. É só clicar nesse link e você vai ser direcionado para o site, e lá você vai encontrar uma infinidade de produtos, tanto em recortes a laser como modelos de stencils. Lembrando que nas compras acima de R$100 o frete é gratuito, e aproveite também que a loja toda está com 20% de desconto, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Muito obrigada pela companhia de vocês, um grande beijo e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Me ajudem compartilhando esse vídeo, avise as amigas, os amigos, compartilhe nas redes sociais, me ajude a fazer o canal crescer, deixe um like, um comentário, tá bom? Muito obrigada mais uma vez.